E aí galera que assiste outro canal, sejam bem-vindos, segunda série. Gente, quando é que a gente vai ter aula? Eu tô sentindo falta demais, a matéria tá se acumulando. Vocês estão aí, poxa, puxando o carro lá atrás, tá? Porque as outras turmas estão na frente em quantidade, principalmente fundamental, que eu tenho mais aulas. Olha só, a gente vai falar hoje sobre polinômios. A gente finalizou na última aula alguns estudos aí, uma pequena revisão sobre tudo que a gente estava estudando, né? Sobre as matrizes, sobre os sistemas, e hoje a gente vai entrar em polinômios, que é uma matéria um pouquinho mais tranquila, vamos dizer assim, apesar dela se desdobrar em outras questões muito gigantes e muito bonitas, por sinal, matematicamente falando, aquela matemática pura de expressões gigantes que dá muito trabalho de fazer, são cansativas, mas a gente não vai chegar até lá. A gente vai pegar hoje uma parte mais básica, que a gente vai construir o polinômio, entender como ele é formado e conhecer as suas partes. Então fique tranquilo, porque a aula é tranquila, é uma aula fácil de se entender, de se compreender, tudo bem? Vamos lá na lousa, que eu já vou começando a te mostrar aí para que serve o que é isso. Vamos lá. Página 43 da apostila, tá? Eu vou te dar um exemplo de polinômio. Um polinômio, ele é parecido com uma função. Ele sempre vai ter uma letra assim, P em função de x. Aí você escreve os números da frente ali, ó. Estou pegando exemplo da apostila, tá? 3x à quarta menos 7x ao cubo mais 8x mais 2. Então observe que o polinômio ele tem números que são os coeficientes, que são esses daqui, ó. 3 menos 7 mais 8 e mais 2. O sinal acompanha. Observe que o 7 é negativo, tá? Qual é o coeficiente do termo que está ao cubo? É o menos 7. Tem que pegar o sinalzinho ali. Igual quando você trabalha com equação de segundo grau, que você vai calcular Bhaskara, a gente não tem que levar em consideração o sinal? Considera o sinal. Essa regra não muda, tá? Isso continua para sempre. Então, bonitinho, né? Outra coisa que é legal aqui, olha. 4, 3, não tem x ao quadrado, aqui tem x a 1 e aqui é 2x elevado a 0. Por que 0? Todo número elevado a 0 dá 1, então 2 vezes 1 continua sendo 2. Esse x a 0 ele não aparece, mas ele existe ali, tá? Ele está ali bonitinho no cantinho. E esse x ao quadrado ele não está aqui, porque o polinômio não precisa ser completo, não precisa ter todos os expoentes, tudo bonitinho. Se eu escrever assim, ó, px igual a 15, isso aqui é um polinômio? É. Qual que é o grau dele? É 0, porque é 15x elevado a 0 e acabou. Não tem mais nada aqui, beleza? O que não pode existir? Não pode existir ou não existe um polinômio, eu só estou colocando a letra P, né? Deixa eu colocar outra, ó. T em função de y. Quando 0y à quinta. Olha o que aconteceu. Agora o meu coeficiente, o número que acompanha a letrinha ali, ó, é 0. Aqui eu tenho um polinômio nulo. Esse polinômio não existe. Gente, o que você está vendo na minha tela? Lê para mim essa palavra aí. Como que você vai ler uma palavra que não existe? Como que você vai calcular algo que não existe, algo que é 0? Então, quando um polinômio ele não vale nada? Quando ele é 0 e acabou, ele não existe. Então, para que o polinômio possa não existir ou para que um determinado termo deixe de existir, ele tem que valer 0. Eu vou te dar um outro exemplo, ó. S em função de A. 3A ao cubo menos, vou colocar dentro de parêntese, ó, 2A menos 3. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu calculando com meus macucos aqui quando eu vou escrevendo, eu vou pensando e melhorando o que eu estou fazendo, tá? Então, 2A mais 3 que multiplica... Ah, não, porque A eu estou usando ali. De novo, ó, outro pensamento errado. 2x mais 3A ao cubo menos 5A ao quadrado mais 3A menos 8. Perceba o seguinte no que eu escrevi. O primeiro coeficiente é essa expressão louca aqui, ó, 2x mais 3. O segundo coeficiente é menos 5. O terceiro coeficiente é 3. E o quarto é menos 8. Percebe que eu tenho aqui vários coeficientes? Esse númerozinho aqui em cima indica o grau. O grau, tá? Olha lá. Os números, as potências, eles indicam o grau do meu polinômio. Então eu posso ter grau 3, grau 2, 1 e grau 0. Posso ter qualquer um deles. Se eu quero que esse polinômio se torne grau 2, se eu quero que essa parte da frente não exista, eu quero apagar isso aqui da minha vida, qual é o coeficiente? Ou seja, quanto que isso aqui tem que valer?
Zero. Lembra que o coeficiente que não existe é o zero? É quando o polinômio deixa de existir? Então se eu quero que esse pedacinho ao cubo deixe de existir, eu quero que ele fique só do quadrado para frente, eu tenho que isso aqui tem que valer zero. Então 2x mais 3 igual a zero, 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 meios. Olha lá, resolvi uma equação de segundo grau e eu tenho o valor de x agora para que o polinômio deixe de ser do terceiro grau e passe a ser apenas do segundo grau. Olha que loucura que eu acabei de escrever. Uma coisa ultra simples que eu estou igualando um termo a zero para ele deixar de existir para que eu consiga resolver um cálculo. A gente vai usar isso o tempo todo. Então é importante que a gente consiga visualizar o polinômio. Observe qual é o grau desse polinômio, quais são as potências que esse polinômio tem e os seus coeficientes, os números que acompanham as letras. Eu tenho que estar habituado, habilitado, lindo, maravilhoso, cheiroso, perfumado, para conseguir olhar e saber. Não é calcular, gente. Eu não estou pedindo para fazer continha agora, tá? É só olhar e falar, olha, esse aqui é o grau 3, olha, esse número aqui é o 5, é o menos 5. É isso. É olhar apenas e identificar as partes. Se você já faz isso, você já tem um grande avanço em relação à humanidade, porque a grande maioria não sabe trabalhar com polinômio, tá? Não sabe mesmo. Atividade número 1, página 44. Ah, antes disso, deixa eu falar outra coisa. Eu falei com você do grau do polinômio? Falei. O que é o grau do polinômio? O grau é o expoente. Qual maior expoente tiver, esse é o grau. Então, um exemplo, olha. Px igual a 35... É x, então eu tenho que pôr x. X à quinta menos 8x à sexta mais 4x ao quadrado menos 2. Qual é o grau desse polinômio? Então você olha para esse polinômio lindo, maravilhoso e fala para mim qual é o maior expoente. Expoente, potência. O maior é o 6. Então esse grau, esse polinômio aqui, ele possui grau 6. Simples assim. É só olhar, tá vendo que não tem que fazer continha? Olha qual é o maior e fala qual é o grau. Além disso, polinômios idênticos. Gente, ó, essa parte da matéria é chata e difícil. Preste atenção. X ao quadrado menos 3x mais 1. Eu vou escrever outros polinômios aqui, ó. 2x ao quadrado menos 5x mais 7. 2 não, que eu estou usando 2 toda hora. Menos 4x à quinta mais 8x à quarta mais 3x ao cubo menos 2x. X ao quadrado menos 3x mais 1. E 5x ao cubo menos 2x mais 13. Então, eu quero que você liga, tá vendo aqui, ó, bolinha verde? Eu quero que você ligue aqui essa bolinha verde a outra que é igual. Você consegue adivinhar aí? Esse polinômio aqui, ó, é igual a qual desses daqui? Qual desses 4 aí? Olha para mim e fala para mim quais são iguais. Você consegue perceber se tem algum que é igual? Aí você fala assim, professor, mas isso é muito ridículo e muito óbvio. Eu sei, gente. Eu sei que é muito óbvio. Só que aí, se você pegar a explicação da apostila que vai te mostrar exatamente essa igualdade, ele vai te dizer o seguinte, que um polinômio an, que é o primeiro, que tenha x elevado a uma potência qualquer, eu vou chamar de m, vai ter o próximo número a n menos 1, deixa eu colocar o sinal de mais para ficar mais bonitinho, mais a n menos 1, porque é um outro termo qualquer, se esse é o primeiro ou o segundo, ou vai diminuindo, que eleva a x elevado a m menos 1, que tenha mais a elevado a n menos 2, que tenha x elevado a m menos 2, que eu estou elevando a um expoente menor, tem que ser igual a um outro polinômio qualquer, desde que a n elevado a x a m seja igual a n elevado a x que multiplica x a m. E o seu próximo termo, n menos 1, tem que ser igual a xm menos 1, tem que ser igual ao an menos 1, que multiplica xm menos 1. Sabe o que ele quer dizer aqui? Que o primeiro termo tem que ser igual ao primeiro termo, o segundo termo tem que ser igual ao segundo termo, e assim sucessivamente. Se todos os termos forem iguais, os polinômios são iguais. Eu sei, gente, é muito lindo, fala a verdade, quando a gente pega a matéria escrita assim, toda cheia de frescuras e coisinhas coloridas.
Fica bonito, não fica? Chato de lembrar? Eu sei, mas é super simples. É só olhar que eles são iguais. É só olhar no espelho e falar: olha, você é igual a mim, você é gêmeo. Nós somos gêmeos. Aí dá a mão e sai cantando, caminhando e cantando e seguindo a canção e vai embora e acabou. É só isso, tá? Polinômios iguais é porque eles são iguais, cara. Eles são gêmeos, são iguais. Não tem que fugir disso. Vamos lá. Raiz. Agora só pra galera aí que é inteligente. O que é raiz de uma função? A raiz de uma função é aquele número que faz com que a nossa função se torne zero. Vou te dar um exemplo, ó. Vou te lembrar de função de primeiro grau. F de x é igual a 2x menos 6. Eu quero saber qual é o número que eu vou pôr no lugar do x para que seja zero. Então 2x menos 6 é igual a zero, 2x é igual a 6, x é igual a 3. Então esse número 3 aqui, ó, é a minha função zero. Quer dizer que quando eu faço f de 3, o resultado é zero. Quer dizer que esse número 3 faz com que dê nulo. Azera tudo e fica bonitinha a minha função. Isso se chama raiz. Então o que é raiz de um polinômio? A raiz de um polinômio é aquele número que faz com que tudo fique igual a zero. Gente, é um exemplo que eu não consigo fazer aqui de cabeça, tá? Porque os polinômios eles são gigantes. Aliás, não consigo. A apostila, inclusive, nem trouxe exemplo desse polinômio aí de raiz, tá? Mas a raiz de um polinômio é aquele número que torna zero. Então, quando você tiver, exemplo, ó, 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 5. Qual é o valor que eu vou colocar no lugar do x e que o resultado seja zero? Isso aqui é a raiz, tá? A gente vai estudar ainda, calcular aqui polinômios cúbicos, a quarta, a quinta potência, nós vamos trabalhar com isso. Um polinômio como esse aqui, ó, de grau 3, ele possui 3 raízes. Um polinômio de grau 4 possui 4 raízes. Como a equação do segundo grau possui x' e x duas linhas. Então aqui a gente vai achar x', x duas linhas e x três linhas. Um polinômio de grau 4, x', x duas linhas, x três linhas e x quatro linhas. Aí você pode colocar em número romano, pode fazer do jeito que quiser, mas dá trabalho pra caramba. A gente vai chegar lá, relaxa, hoje não é isso, tá? Mas o que eu quero te falar? É valor numérico de um polinômio. Esse eu posso dar exemplo. Então um polinômio em função de x é igual a x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3x mais 8. Aqui eu tenho um polinômio bonitinho, lindo, maravilhoso. Tudo bem? Eu quero saber o valor desse polinômio para quando x vale 2, ou seja, eu quero calcular o p em função do número 2. O que eu vou fazer? Eu vou copiar de novo, simplesmente copiar esse polinômio. E todo lugar que tiver um xzinho, esse lugar aqui e esse lugar aqui, eu vou colocar o número 2 que a atividade pediu. Aí eu estou calculando o valor numérico para um determinado valor dado, beleza? Então esse valor aqui ele vai ser dado para você quando você tiver que calcular. Então vai ficar assim, ó, 2 ao cubo mais 4 vezes 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 8. Percebe que é só substituir, tá? 2 ao cubo, 8. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 2, 6. Mais 8. 8 mais 16, 24. Mais 2, 22. Então, a gente calculou o valor. Quer dizer que para o polinômio, quando x vale 2, eu tenho o resultado 22, que é a minha resposta bonitinha. Se eu tiver acertado, né? Se eu não tiver errado nada. 24 menos 6 é igual a 18. 18 mais 6 dá 26. Por que eu fiz isso, cara? 24 mais 2 dá 22. É nunca. Desculpa aí, tá? Dá 26 aqui. É porque o professor já não tá pensando mais como antigamente. Agora são 3 crianças para cuidar. O bicho pega. Aí, 26. Corrigi. Tá bonitinho, tá? Eu corrigi antes de passar. Quer dizer que eu teria acertado a questão se fosse numa prova que eu ia voltar lá, porque eu sempre confiro meus cálculos de vez em quando. Olha só, terminamos. Esse aqui é o valor numérico. Eu te dou um valor, você substitui e calcula, tá? Vamos para os exemplos agora das atividades, mostrar para vocês como isso vai aparecer na vida real para a gente poder finalizar, tudo bem? Primeira atividade então, página 44, número 1. O que essa atividade 1 está te perguntando? Quais são e quais não são polinômios? Dica sensacional. Volta à página, volta aí de sua apostila. Leia aí, polinômios, tem número 1. Aí tem 2 pontinhos, o primeiro e o segundo. Marca o segundo. Os expoentes são números naturais. É muito importante você lembrar disso. Quer dizer que se tiver um polinômio assim, ó, px igual a menos 3x elevado a menos 2, não é um polinômio, porque esse número é negativo, beleza? Negativo. O que o número negativo faz?
inverte a base. Então se eu tiver, por exemplo, assim, ó, um 7 sobre x, isso aqui, ó, o x está embaixo. O que quer dizer? Que se eu colocar esse x para cima, ficar x sobre 7, quer dizer que o x agora será elevado a menos 1, porque ele mudou, ele inverteu. Ou seja, se tiver uma fração com x embaixo também, não é polinômio. O expoente tem que ser número natural, positivo, beleza? Não pode ser número decimal, não pode ser fracionário se a fração for um número inteiro. A divisão dá exato, beleza? Tem que ser assim, bonitinho. Aí na letra A, ele te pergunta, é ou não é? Olha o polinômio e olha o último termo, 7 sobre x. Aqui você já sabe que não é um polinômio, porque aqui o x está por baixo. E quando você coloca ele para cima, o expoente vai ficar, ó, isso aqui é igual a x sobre 7 elevado a menos 1. Então o x tem expoente menos 1. Não é natural, não é polinômio, beleza? Letra B. A letra B tá bonitinha. X ao cubo, 7x ao quadrado, menos 3x mais 10. Linda, maravilhosa, sim, é polinômio, tá? Não tem nada para ver de diferente aí. Letra C. O primeiro termo, h, é x elevado a menos 3. O primeiro termo já mostrou que não é polinômio. Expoente negativo, não serve. Tem que ser bonitinho, sabe? Positivo, lindinho, assim, sem nada de frescura. Então, e o último, esse aqui também de cara. Ele é uma equaçãozinha do segundo grau aí, daquelas mais básicas. É um polinômio sim. Equação do segundo grau a gente já calculou aos montes. Então, fica fácil e a gente terminou essa primeira parte aí, tá? Vou te dar mais um exemplo. Atividade número 2. Olha o que ela pediu. Determine o valor de m, ou seja, quanto vale m. Eu tenho que calcular esse valor para que o polinômio p em função de x, m menos 2, x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos 2x, mais 7, seja do segundo grau. Ou seja, eu não quero que exista essa parte aqui, ó. Eu quero que só seja apenas do grau 2 em diante, do 3x ao quadrado. Esse x ao cubo não pode existir. Para ele deixar de existir, ele tem que multiplicar por 0. Que 0 vezes x dá 0, o polinômio deixa de existir. Quer dizer que aqui dentro do parêntese, olha, tem que ser 0. Então eu faço m menos 2 igual a 0, passo 2 para o outro lado. Acabou, é só isso. Olha que coisa linda. Gente, parece difícil, mas só parece mesmo, porque ele é ridículo de fácil. Tá? É muito tranquilo de fazer essa matéria. É sempre assim, tem aquela expressão gigante, aquele monte de termo que você fica com medo quando lê, mas na hora de fazer é só assim, só detalhes, tá? De coração, vai por mim, é fácil. Desse momento em diante, eu quero que você faça. A número 3 é parecida com essa aqui que eu acabei de fazer, só que você vai ter que transformar isso aí em um sisteminha, tá? A questão número 3. Então você vai fazer a número 3. Lembrando que m mais n menos 2 vai ser igual a 0 e m menos n mais 6 é igual a 0. Passo 2 para cá, passo 6 para cá, transforma isso num sisteminha, calcula o valor de mn que você vai ter aí a sua resposta, tá? Da questão número 3. Além da questão número 3, você vai fazer também a questão número 4, tá? Ou seja, calcular o valor da soma. O que é isso? Você vai fazer o polinômio duas vezes. Vai substituir x por menos 1 e x por menos 1/3. E a partir daí você calcula a soma deles, tá? Ou localiza aí essa coisa bonitinha aí. E também a questão número 5. A questão número 5 dá para fazer de cabeça, não precisa de cálculo. É só pensar no valor de a e b que está escrito aí embaixo, para o polinômio ser verdadeiro, tá? Então, para a casa de hoje, página 45, número 3, 4 e 5. 3 atividades. A 3 não dá para fazer de cabeça porque é um sistema, a não ser que você tenha muita facilidade, tá? A número 4 também não dá porque a conta é grande, apesar de ser uma conta fácil. Você tem que escrever o polinômio, fazer a substituição e calcular. E a número 5 é só de pensar. É você olhar para ele e falar assim, olha, isso aqui tem que ser 0, isso aqui tem que ser 1. Acabou. Você descobre o grau do polinômio, beleza? Tranquilo assim. Pessoal, terminamos por hoje. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, bons estudos, tchau, tchau, até a próxima. Fui!